nós é muito importante, é muito querido, que é a importância das cunhadas no desenvolvimento de uma loja maçônica. Nós temos a certeza de que uma loja maçônica em que as cunhadas não estão empenhadas, não estão trabalhando, ela não é uma loja forte. As lojas fortes, as nossas lojas fortes, realmente são aquelas em que as cunhadas estão empenhadas e estão trabalhando conosco. Cadê o nosso palestrante, nosso irmão Isaltônio, por favor? Venha para cá também, meu irmão. É porque você já vai começar a trabalhar, já fica até em pé aqui do meu. O nosso palestrante de hoje, o nosso irmão Isaltônio da Silva Machado Júnior, é graduado em Direito, especialista em Direito Civil, Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Rondônia. É especialista em Maçonologia pela Uninter e doutor honoris causa pela Unisecap. É oficial de Justiça do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em Rondônia. É o secretário de Relações Exteriores da Glomaron, grande loja maçônica do estado de Rondônia. É parte master das lojas Vale do Jamari 38 e da loja Luxiteneb número 47, da grande loja maçônica do estado de Rondônia. Esta segunda loja é uma loja virtual. É membro honorário da nossa loja virtual Luz e Conhecimento número 103, no rito de York, é cavaleiro templário e sumo sacerdote do capítulo Lux e Veritas 117 e maçons do Real Arco. No rito escocês, ele é grau 33 e delegado da Grande Inspetoria Litúrgica da Primeira Região de Rondônia. É grau 33 no rito adoniramita e rito brasileiro. É membro do Sagrado Arco Real. É autor de livros, o livro Introdução ao Rito de York. É coautor de vários outros livros também. E é professor do curso na UniCMSB, Introdução ao Rito de York. É membro efetivo da Academia Maçônica de Letras de Rondônia, Academia Brasileira Maçônica de Letras, Teatro, Ciência, Arte e Música, e Academia Nacional de Maçons Imortais, e vice-presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Este é um pequeno currículo do nosso palestrante, e ele vai hoje, já trabalhou conosco ontem, e hoje vai nos brindar com essa importante palestra, importante tema a ser desenvolvido aqui na nossa Semana do Maçom, hoje no seu segundo dia, e com a sua abertura oficial hoje. E ontem nós fizemos um acréscimo aproveitando a presença do nosso irmão Isaltônio aqui em Belém. Meu irmão, você está com a palavra. Muito obrigado. Minha saudação a todos os componentes aqui da mesa, diretora, e uma saudação fraternal a todas as cunhadas, em primeiro lugar, as damas, e uma saudação também a todos os irmãos, os convidados aqui presentes. Primeiramente, quero agradecer o convite de estar participando desse evento tão importante, que é a Semana do Maçom, que está sendo realizado aqui pela Grande Loja. E dizer o seguinte, esse tema me foi encomendado e eu fiquei reflexivo a respeito disso, porque eu entendo que nós já evoluímos tanto, nós já estamos no primeiro quarto do século XXI, e poderia muito bem estar aqui uma cunhada fazendo essa apresentação e explicando a importância delas no desenvolvimento de uma loja maçônica. Mas para que nós pudéssemos chegar nesse momento e falar isso, houve toda uma evolução. A evolução da participação das cunhadas, das mulheres na maçonaria, é um reflexo da própria evolução das mulheres na sociedade. A loja maçônica, ela é um espaço tradicionalmente dominado pelos homens, em virtude da origem de ser uma organização masculina, onde apenas os homens participam das suas reuniões fechadas. E, ao longo do tempo, foi se incrementando a participação feminina, a participação da família maçônica, e isso faz com que hoje a gente considere que
Uma loja maçônica hoje, para estar bem equilibrada, bem fundamentada, justa e perfeita, funcionando perfeitamente, é importantíssimo que tenha a participação efetiva das mulheres e das cunhadas em praticamente todas as suas atividades. Aqui nós vamos fazer uma apresentação de um resumo histórico muito rápido a respeito da evolução da importância feminina. Nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade basicamente patriarcal. Nós somos fruto de uma evolução do desenvolvimento social judaico-cristão. E ainda existem alguns países do mundo, algumas sociedades, onde a participação das mulheres na vida social ela ainda é mais restrita, né? E onde nós vivemos hoje, no caso o Brasil, no Ocidente, nós ainda temos, né, nós consideramos aí que existe já grandes avanços da participação das mulheres. Mas na antiguidade é muito raro, né, apenas algumas exceções, nós encontramos algumas sociedades matriarcais. Basicamente, desde a origem, as notícias que nós temos da história é de que a grande maioria das sociedades, dos povos, se organizou de uma forma patriarcal. Mesmo assim, existiram mulheres que tiveram muita relevância na antiguidade. Mulheres que ocupavam cargos de liderança, nós tivemos rainhas, nós tivemos sacerdotisas, nós tivemos guerreiras, nós tivemos mulheres que se destacaram, muito embora vivendo em uma sociedade patriarcal. Na Idade Média, o papel das mulheres ele era mais limitado ainda do que foi na Antiguidade, por incrível que pareça. Houve aí um certo recrudescimento, né, do desenvolvimento da sociedade em alguns aspectos, e as mulheres elas viviam basicamente em função do lar e da família, inclusive sendo consideradas inferiores aos homens, com pouca influência na sociedade. Muito embora também existiram exceções com relação a isso. E aí nós tivemos o iluminismo na época das luzes, a época da Revolução Francesa. Houveram também outras revoluções, como a Revolução Americana. Houve, então, uma influência muito grande no sentido de desafiar as normas até então vigentes. E essa revolução cultural, essa revolução social, começou a abrir muitos caminhos para que as mulheres passassem a ter mais direitos e mais reconhecimentos. E aí nós chegamos no século XX, onde as mulheres finalmente conquistaram alguns direitos básicos, como, por exemplo, o direito ao voto. Por incrível que pareça, a questão de um século, as mulheres ainda não poderiam votar em diversos lugares. E ainda existem sociedades no mundo, no dia de hoje, em que as mulheres ainda não têm esse direito. Mas a partir do século XX, na maioria do mundo civilizado, as mulheres passaram a conquistar direitos. Nós chegamos agora no século XXI e as mulheres continuam essa luta pela igualdade e pela justiça, desafiando estereótipos e buscando o reconhecimento dos seus direitos. Vou fazer aqui um comentário. Muitos sabem, a maioria das pessoas sabe que é usado na maçonaria um lema chamado de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1979, um jurista tcheco chamado, acho que é Karen Valéu, o nome dele, é da Tchecoslováquia, ele organizou um sistema de explicação jurídica a respeito da evolução dos direitos baseados nesse trinômio, né? Então, ele explicou o seguinte: o direito mais básico do ser humano é o direito à liberdade.
Porque o direito à liberdade, ele só é menos importante do que o direito à vida. Então, depois da vida, que é o principal direito de todos, que é o direito de existir, o direito mais importante que existe é o direito à liberdade. Ainda existiram lugares, até recentemente, onde pessoas não tinham direito sequer à sua liberdade. Pessoas que eram escravizadas. Então, esse é um direito muito básico e que não faz muito tempo que esse direito foi conquistado por todos e por todas na sociedade humana. Depois do direito à liberdade, vem o segundo direito na sequência da evolução, que é o direito à igualdade. A igualdade é o direito que as mulheres estão conseguindo, já conseguiram em várias sociedades, e algumas sociedades mais atrasadas, elas ainda estão lutando por esse direito, o direito à igualdade. Geralmente, os lugares onde as mulheres ainda lutam por esse direito são os lugares mais atrasados, culturalmente falando. E aí nós vemos na sequência o direito à fraternidade. Então, ele classificou os direitos como os direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração. Os direitos de primeira geração, a liberdade, os direitos de segunda geração, a igualdade, e os direitos de terceira geração, a fraternidade. Só que esse direito à fraternidade está relacionado ao bem-estar social, está relacionado a uma vida aonde o Estado e o cidadão, né, eles conseguem ter todos os seus direitos em harmonia, conseguem viver em harmonia. E ainda existem muitos lugares do mundo onde esse estado de bem-estar social não foi alcançado. Um desses lugares é o Brasil. O Brasil ainda é um país de terceiro mundo. Ainda existe a necessidade de alcançarmos um patamar civilizatório mínimo para que nós possamos dizer que alcançamos um estado de bem-estar social. Então, essa luta pelos direitos, direito à liberdade, igualdade e fraternidade, ainda é uma luta em desenvolvimento. E o fato de nós estarmos aqui falando da importância das mulheres denota como nós já conseguimos, no caso do nosso país, falar abertamente a respeito disso, porque existem lugares onde esse assunto ainda é um tabu. E para falarmos a respeito da importância das cunhadas, da importância das mulheres, é muito importante também a gente ter algumas referências. Então, geralmente, quando a gente vai estudar um determinado tema, a gente pensa em alguém, em pessoas de biografias que nos inspiraram, biografias inspiradoras. E nós tivemos algumas mulheres, tanto na antiguidade como na sociedade moderna, que são exemplos, são figuras inspiradoras. O caso de Hipátia de Alexandria, que foi uma matemática, astrônoma e filósofa grega. Ela foi responsável pela Biblioteca de Alexandria, numa época em que as mulheres não tinham os direitos que elas têm hoje. E a Hipátia de Alexandria, ela foi perseguida. Na ocasião, ela não era cristã, ela foi perseguida pelos cristãos, ela foi linchada, ela foi assassinada no público. As pessoas mataram ela no meio da rua, porque ela professava conhecimentos que não eram ainda aceitos pelo estabelecimento religioso que dominava naquele lugar, no caso Alexandria, naquela época e lugar. Nós temos a Marie Curie, a única mulher, aliás, a única pessoa na história da humanidade que conseguiu ganhar 2 prêmios Nobel. Um prêmio Nobel em Química, um prêmio Nobel em Física. Primeiro ela conseguiu de Física, depois, 8 anos depois, ela conseguiu o prêmio Nobel de Química. Uma mulher que merece todo o respeito de toda a humanidade pelas descobertas que ela fez. Ela morreu em consequência da radioatividade
tendo em vista que ela descobriu o rádio, que é um elemento químico, então ela teve contato com esse elemento, e aí o rádio, assim como também outro elemento, o polônio, né, que são elementos altamente cancerígenos, e ela descobriu esses elementos, ganhou os prêmios Nobel, mas ela morreu em consequência das suas descobertas. E o local onde ela é sepultada, existem camadas e camadas de metal, de porque o corpo dela até hoje ainda emite radioatividade. Então, também uma mulher que deixou sua marca na história da humanidade. E o terceiro e último exemplo de mulher inspiradora que eu coloco aqui, Amélia Earhart, pioneira da aviação, primeira mulher a voar solo através do Atlântico. Ela foi uma aviadora americana e desafiou os limites da aviação. Estabeleceu vários recordes de voo, incluindo a primeira mulher a voar solo através do Oceano Atlântico. Ela desapareceu em 1937 durante uma volta ao mundo. Um exemplo de mulher corajosa. Pois bem, passado esse momento em que nós falamos dos exemplos de inspiração, vamos falar um pouquinho da evolução do papel das mulheres na maçonaria, mais especificamente. Então, nós temos que a maçonaria ela tem duas fases, historicamente falando, que nós dividimos ela em fase operativa e fase especulativa. Fase operativa era quando a maçonaria era apenas uma agremiação de construtores que trabalhavam na arte de construir castelos, catedrais, fortalezas, pontes, edifícios, eram operativos. E aí surgiu, num determinado momento, por volta dos anos 1900, eles começaram a admitir cavalheiros, pessoas da aristocracia, nobres, plebeus, aliás, plebeus, intelectuais, pessoas de várias classes sociais e que não eram da arte de construir. E aí a maçonaria começou a sofrer um processo de mutação, e aí hoje nós temos a maçonaria especulativa. A maçonaria operativa, ela continua existindo até hoje. Ainda existe na Inglaterra a Associação dos Maçons Operativos, a Corporação dos Maçons Operativos. Mas um ramo da maçonaria se desenvolveu no sentido de criar essa maçonaria que nós estamos hoje, a simbólica, que é a maçonaria especulativa. No século XVIII, entre os anos de 1717 e 1721, se organizou ali a maçonaria conforme nós conhecemos hoje. É claro que houve um processo de evolução ao longo do tempo. Naquela época, a maçonaria, ela não tinha, a sociedade era uma sociedade onde as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. E o que isso denota? Que originalmente as mulheres, elas eram excluídas, basicamente elas não tinham participação nenhuma nas atividades da maçonaria. Era uma reunião apenas de homens. Os homens geralmente se reuniam em salões, salas de pessoas, até mesmo em locais, cervejarias, desse tipo de local onde as mulheres não frequentavam, eram os lugares onde os homens se reuniam e faziam as suas reuniões maçônicas. O primeiro templo maçônico mesmo, ele só foi criado no ano de 1776. Até essa data não existia templo maçônico. Então as reuniões elas eram feitas em salões, em salas, e não havia a participação de mulheres, nenhuma hipótese. No século XIX e XX, ou seja, o tempo foi passando, a sociedade foi evoluindo, começou a haver um reconhecimento maior do papel das mulheres na sociedade. E isso refletiu naturalmente no papel das mulheres também na própria maçonaria. Aí eu coloquei aqui como exemplos, né, no ano de 1850, foi criada nos Estados Unidos a Ordem da Estrela do Oriente, que é uma organização paramaçônica. Aí eu não sei se ela existe aqui no estado do Pará, mas ela já existe em diversos lugares já do Brasil. É uma organização paramaçônica para mulheres, ok? Adultas.
E foram criadas também outras ordens, nos anos 1920, da Filha de Jó e Arco-Íris, porque são mulheres também, achei por bem com esses exemplos, né? E aí no século XXI, que é no século onde nós estamos, a participação das mulheres é cada vez mais ativa e mais crescente. E a tendência é que essa participação, né, seja cada vez mais considerada importante. Então, a participação das mulheres na maçonaria, ela passou por transformações ao longo da história, desde a exclusão total até a inclusão gradual. A trajetória da maçonaria feminina ilustra um movimento de reconhecimento do valor e das contribuições das mulheres na sociedade. Pois bem, vamos falar um pouquinho agora a respeito da importância das mulheres em alguns aspectos da vida maçônica, mais especificamente falando. O papel da mulher como esposa de maçom. Bom, nós sabemos que o homem precisa, né, de uma mulher para ladeá-lo, para aconselhá-lo, para acalentá-lo, para ajudá-lo, para aconselhá-lo, para ouvi-lo, assim como também a recíproca é verdadeira. Então, aí nós vemos a importância das mulheres no papel de companheira e de confidente. As mulheres, elas oferecem o apoio emocional que os maçons precisam, a compreensão, os conselhos. Ela é a confidente, é a pessoa que sabe os problemas pelo qual o seu marido está passando. Então, uma mulher equilibrada ajuda a equilibrar o homem. Uma mulher sábia ajuda a edificar um homem. Então, nesse sentido, o papel da mulher como esposa de maçom é muitíssimo relevante. Além disso, a participação da esposa na vida maçônica do seu marido, através do incentivo, através do estímulo, fortalece os laços familiares. A participação das mulheres, efetivamente, nas atividades correspondentes às mulheres, ajuda muito no fortalecimento familiar. Nós sabemos o quanto pode ser difícil para um homem, para um maçom, ele nunca ter a presença da sua esposa nos eventos sociais da maçonaria. Então, a esposa que participa, a esposa que é ativa, a esposa que incentiva e que estimula, ela também proporciona um incremento aí do fortalecimento da própria família dela, né? A família dele também. Como promotora da fraternidade, as cunhadas, elas são geralmente as primeiras pessoas a acolher os novos membros da família maçônica, principalmente as próprias esposas, as crianças, os filhos, a família maçônica. Eu lembro que quando eu fui convidado para a maçonaria, o meu padrinho foi me fazer uma visita, para me convidar para ingressar na maçonaria. O meu nome já havia sido discutido em loja, eu não sabia, e ele foi acompanhado da sua esposa, né, no caso da cunhada, e mostrando que a maçonaria é uma família, né? E a esposa dele conversou também com a minha esposa, e aquilo, né, fez com que nós nos sentíssemos acolhidos em um ambiente fraternal, num ambiente familiar, que a maçonaria é para ser um ambiente familiar. Me lembro também muito bem que quando foram fazer as sindicâncias, os irmãos perguntaram, conversaram com a minha esposa, para primeiro explicar para ela do que se tratava a maçonaria, e perguntar a ela se ela não tinha algum tipo de oposição, algum tipo de restrição ao meu ingresso na maçonaria, tendo em vista que a maçonaria é uma organização que prima pela união da família e não deve iniciar pessoas cuja esposa seja presente contrariedade à iniciação de um maçom, né, de um irmão, de um candidato. Então, aí, desde o início, desde o ingresso do candidato na sociedade, na maçonaria, ele precisa do apoio da sua esposa. Depois que ele ingressa na maçonaria, onde ele vai conhecer pessoas novas, onde ele chega com a sua família, quem são as primeiras pessoas? Os homens
se recebem entre si. E as mulheres, geralmente, são aquelas que recebem a família, a cunhada, os filhos, a família que chega. Então, esse papel é muitíssimo relevante. Lembrando que a primeira impressão, ela fica muito firmemente gravada na memória daqueles. E assim, a importância também do incentivo. Sempre que a mulher vê o marido indo para a sessão maçônica, ela poderia ficar feliz, porque ele poderia estar indo para outro lugar, ele poderia estar se dirigindo para outros ambientes, para outros locais não tão virtuosos como é a maçonaria. A maçonaria é um lugar que prima pelo desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, o desenvolvimento das virtudes dos seus membros. Nas nossas reuniões, a nossa filosofia, que é uma filosofia de cunho moral, ela o tempo inteiro é baseada no aprimoramento das virtudes. Todas as nossas simbologias, os nossos ensinamentos, buscam fazer com que o maçom transforme-se cada vez mais numa pessoa mais perfeita. E dentro desse contexto, a maçonaria ela é como se fosse uma escola de aperfeiçoamento. E o maçom, ele dentro dessa escola de aperfeiçoamento, ele gradativamente ele vai adquirindo novos conhecimentos, novos graus maçônicos, são novas informações. E se ele se imbuir disso, se ele tiver o estímulo, a motivação necessária para isso, ele pode fazer um aperfeiçoamento da sua própria conduta na sua vida, né? Então, esse desenvolvimento, essa evolução pela qual passa o maçom, é muito importante também quando a cunhada, né, encoraja o seu esposo, né, a participar das atividades maçônicas, a estudar maçonaria, a ler livros de maçonaria, a pesquisar sobre o assunto, a estar presente nos eventos maçônicos. Porque todo esse contexto em que ele está inserido são contextos que são no sentido de fortalecer o seu caráter, fortalecer a sua conduta como um homem correto, um homem de bem na sociedade. Nós somos sempre desafiados a sermos exemplos morais na sociedade. Ele poderia muito bem, ao invés de estar indo para uma loja maçônica, estar indo pescar ou estar indo fazer qualquer outra coisa, jogar uma sinuca, mas não. Então, é muito importante o incentivo para que os maçons possam participar das suas atividades. As cunhadas, elas também têm uma importância muito grande entre elas, entre o seu grupo feminino, uma vez que os homens entre si, muitas vezes, se admiram, se tem um outro como referência, pessoas que já adquiriram uma determinada projeção em determinados assuntos, serve de referência para os outros. Assim também as cunhadas, as mulheres, não é diferente. Entre elas, uma pode inspirar a outra, uma pode influenciar positivamente a outra em diversos aspectos da vida. As cunhadas, então, elas podem formar um núcleo um círculo virtuoso no seu próprio clube, no seu próprio grupo, na sua própria associação feminina. Então, é muito importante também que as cunhadas tenham essa percepção, né, de que elas influenciam positivamente ou negativamente as outras cunhadas através da sua forma de se comportar, da sua forma de ser, da sua forma de agir, da sua forma de falar. Então, as outras cunhadas, principalmente as cunhadas mais recentes, as mais novas, elas acabam se influenciando. Então, quando elas chegam a participar dessas reuniões femininas, geralmente, isso é natural, é da natureza humana, que ela passe a prestar atenção nas pessoas que já estão ali há mais tempo. E aí, essa imagem
essa impressão que as cunhadas que já estão causarem vai repercutir, vai influenciar muito na sequência da convivência, na participação ou até mesmo do desaparecimento daquela cunhada do seio da maçonaria. Então, é muito importante essa percepção de que você é uma referência para aquelas pessoas, que você pode ser um ponto de influência negativa ou positiva. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dos clubes femininos, né, que começou até historicamente, pelo que consta, nos anos 1800, as mulheres começaram a reunir-se e as esposas dos maçons e criar clubes de fraternidade. Então, esses clubes, eles são organizados, espalhados pelo Brasil e pelo mundo de várias formas diferentes. Então, eu já soube que aqui, por exemplo, existe uma associação das damas da fraternidade. Lá na minha região, cada loja tem um clube das mulheres. Então, por exemplo, os irmãos do Grande Oriente do Brasil, eles têm a fraternidade feminina. Os irmãos da Grande Loja, cada loja tem um clube. Então, na minha loja, por exemplo, é o Clube das Romãs. Aí tem toda uma explicação por que foi usado esse nome das romãs, porque romã é um símbolo maçônico e ela simboliza a fartura, a abundância e simboliza a união. Então, é um nome que foi usado para simbolizar a fraternidade das esposas dos maçons na minha loja. Existem outras lojas que usam o nome de Clube das Acácias, né, fazendo alusão também a uma planta chamada acácia, né, que é uma planta que existe em vários lugares do mundo, mas também existe no Oriente Médio, e segundo a tradição, foi uma madeira que foi sagrada, né, que foi usada inclusive para fazer a Arca da Aliança e tal. Então é uma planta que também considerada muito simbólica da maçonaria. Então eles chamam de Clube das Acácias, né? Então esses clubes que existem, cada qual pode se organizar de uma determinada forma, mas de uma maneira geral, eles são espaços de união e apoio mútuo entre as esposas dos maçons. E esses clubes geralmente praticam ações sociais, se dedicam a praticar a solidariedade, a praticar doações, caridades. Muitas vezes elas desenvolvem projetos sociais, realizam eventos beneficentes e alguns clubes conseguem desempenhar um trabalho muito importante em determinadas comunidades, né? Então, qual que é, qual que é a importância desses clubes para a maçonaria? Ela tem uma importância dupla. Primeiro, porque ela influencia positivamente as próprias cunhadas internamente, na maçonaria. Faz a união da família maçônica, das cunhadas entre si. E do ponto de vista externo, isso também tem uma influência positiva muito interessante para a projeção da imagem da maçonaria na sociedade. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma imagem positiva da maçonaria no mundo, na sociedade, em conta do trabalho realizado pelas cunhadas, né, pelas fraternidades das esposas dos maçons. E essas fraternidades, então, elas também são espaços, são círculos virtuosos, aonde as cunhadas têm a oportunidade de envolver. Então, quando, por exemplo, assume um projeto, né, um projeto social, precisa de uma liderança, precisa de um engajamento, precisa de uma dedicação, precisa de coragem, precisa de uma série de virtudes que as cunhadas, né, quando estão à frente desse tipo de projetos, elas passam a desenvolver, elas passam também a se aperfeiçoar em diversos setores, em diversos sentidos da sua vida.
E nós sabemos que a própria prática da caridade em si, né, é algo muito benéfico para todos e todas. Então, existem alguns lugares, por exemplo, onde a maçonaria ela pratica a caridade na sociedade através do seu clube das feminino, das suas fraternidades femininas, né? Elas é que são como se fosse o espelho da maçonaria em determinados lugares que realizam as atividades sociais da maçonaria. E aqui nós podemos colocamos alguns exemplos, né? Eu já soube, por exemplo, que aqui realizam um tipo de evento cultural que é um chá beneficente, e aí desse chá, né, é um tipo de evento cultural muito interessante. E existem vários outros tipos de atividades que podem ser desenvolvidos aí pelas cunhadas. Então, o apoio, por exemplo, a hospitais, a asilos, a creches, a instituições de caridade. Na minha cidade, mais especificamente, geralmente as cunhadas fazem algumas atividades no Dia das Crianças, em escolas da área suburbana, em pessoas que têm uma classe social menos favorecida, levam presentes, fazem um momento de dignidade para aquelas crianças, às vezes também na época do Natal, né? Então, são ações que são muito edificantes, que fazem muito bem para quem pratica e fazem muito bem para quem é também beneficiado. Outro exemplo que eu coloco, que eu acho muito interessante, é a promoção da cultura, a promoção da educação, da leitura. Um projeto, por exemplo, de uma biblioteca seria algo muito relevante, muito interessante, que se disponibilizasse o acesso ao estudo, né? Então, nós sabemos que houve uma época, no século XX, aqui no Brasil, onde a maçonaria ela criou muitas escolas. Depois, em função de uma série de conjunturas sociais, inclusive guerras, as guerras mundiais que aconteceram, né, depois da Segunda Guerra não restou mais nenhuma. Mas existiram muitas escolas no Brasil que eram patrocinadas pela maçonaria, muitas escolas. Então, a função da maçonaria, internamente falando, que é o aperfeiçoamento dos seus membros, mas externamente falando, a maçonaria pode, de alguma forma, contribuir para a sociedade, para o aperfeiçoamento da sociedade, através desse tipo de atividade. Então, eu soube, por exemplo, que recentemente uma determinada grande loja do Brasil estava oferecendo a oportunidade de fazer cursos preparatórios também para pessoas que desejam fazer cursos profissionalizantes nesse sentido. Então, é uma atividade muito edificante. Outro exemplo também que a gente coloca, oficina de artesanato, onde você pode ajudar pessoas a se profissionalizarem na área do artesanato. Existem também exemplos disso e que são interessantes. Então, você ajuda alguém a se profissionalizar, né? E aí nós temos também o impacto, né, por consequência de todas essas coisas, todas essas atividades que as mulheres praticam junto à maçonaria, isso impacta necessariamente na loja. Então, é um impacto positivo, né? Lojas deveriam ter projetos. Todas as lojas deveriam ter projetos. Às vezes não é necessário que seja um projeto especificamente daquela loja. Pode ser um projeto onde a loja participa ajudando um projeto que já exista, né? E aí, quando a loja participa desse tipo de projeto, ela melhora muito a visibilidade dela na sociedade. E aí você também passa a atrair pessoas de boa índole para a própria maçonaria. Aí você fortalece aí os laços de amizade entre os próprios maçons, entre as próprias cunhadas. E outra coisa também que é muito importante, que influencia muito,
no desenvolvimento de uma loja maçônica é a questão da harmonia entre as cunhadas. Quando não existe uma boa harmonia entre as cunhadas, necessariamente isso vai influenciar na harmonia da loja como um todo. Isso é fato que já foi comprovado, né? Quando as cunhadas estão numa união, estão entusiasmadas, estão fortalecidas, isso influencia também na loja maçônica. Então, existe muito essa influência que as esposas, que as reuniões das esposas, que as relações das esposas entre si, na própria loja maçônica. Então, é por isso que é muito importante que as pessoas que exercem funções de liderança, tanto na loja maçônica, como também nas fraternidades femininas, elas tenham consciência desse fator. Isso aqui eu já comentei, né? As cunhadas, elas desempenham um papel crucial na construção da imagem da própria maçonaria. Elas são embaixadoras da fraternidade e dos valores da maçonaria, transmitindo mensagens importantes. As cunhadas, elas são as primeiras também a vivenciar os benefícios da maçonaria, como a construção de um ambiente familiar forte e harmonioso, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento moral dos seus familiares. Isso aqui eu já comentei, né? A contribuição das mulheres através de eventos sociais, através do apoio em projetos, através da influência, na presença das mulheres em eventos da loja, como reuniões e cerimônias, contribuir para um ambiente mais acolhedor e inclusivo, promovendo a participação e o diálogo. E também a questão da integração familiar. Importante a presença da família maçônica, porque ela vai fortalecer o próprio maçom, vai fortalecer a própria loja e, por consequência, a maçonaria como um todo. Mas é muito importante também que se diga e que os homens, as lojas, os maçons, também estejam imbuídos desse entendimento de que deve-se envolver as cunhadas nas atividades da loja. As cunhadas não vão participar das sessões maçônicas, mas elas podem participar de tudo mais, de muitas coisas que fazem parte de uma vida de uma loja maçônica. Então, esse espaço, esse protagonismo pode ser também, é muito importante que as lojas deem esse protagonismo para as cunhadas, para o seu clube, né? E que elas possam ter liberdade, condições e incentivo também para que elas possam desenvolver os seus trabalhos. E aí as cunhadas, elas podem influenciar positivamente em diversos aspectos na organização de eventos maçônicos, porque as mulheres elas são mais criativas do que os homens por natureza, né? Os homens geralmente eles são muito focados, as mulheres são capazes de pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é muito importante essa sinergia e que as mulheres possam ter o direito de exercer lideranças nesses eventos, nessas organizações, que elas possam também ter poderes de organizar para poder fazer acontecer, porque, na verdade, para isso, elas são muito melhores do que nós. Então, para essa questão de gerenciamento de recursos humanos, lembrar do que precisa comprar, fazer, por exemplo, marketing, criatividade, inovações, ideias, né? Como que vai ser organizado as atividades da maçonaria? É importantíssimo que seja dado esse protagonismo para as esposas, porque com certeza, se nós fizermos isso, vai sair muito melhor. Ideias inovadoras, as mulheres, né, têm essa capacidade, né, de trazer ideias, novas perspectivas. A visão feminina
né, que pode, então, enriquecer muito as atividades que são desenvolvidas pelos maçons. Então, elas são capazes de inovar através da criatividade. E aí a gente deixa um recado para as lojas, né, que é isso que eu estava falando. É muito importante que nós reconheçamos, valorizemos e contribuamos para que as cunhadas possam ser reconhecidas pelos seus esforços, pela sua dedicação, porque elas influenciam muito no desenvolvimento de uma loja maçônica. Então, nós devemos incentivar a participação delas, todas as atividades das lojas, criando um ambiente inclusivo e receptivo, para que elas também se sintam acolhidas e receptivas, da mesma forma como elas fazem conosco, né? A valorização da participação feminina, o reconhecimento da contribuição que elas têm, o reconhecimento do papel delas e o reconhecimento de que elas impactam positivamente, né, no desenvolvimento das nossas lojas maçônicas para um ambiente mais harmônico, mais próspero e, por consequência, mais feliz. Então, que essa união é, dos, dos irmãos das lojas com os clubes, com as cunhadas, seja cada vez mais fortalecido, afinizado, e que as mulheres tenham o seu espaço e que elas possam desempenhar isso da forma como elas são capazes. Então, como conclusão, nós devemos ter sempre em mente que nós precisamos valorizar o papel da mulher. Lembrando toda aquela introdução que eu falei, que as mulheres, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, vêm alcançando os direitos que elas têm, que é o direito a participar da vida social. Hoje, na sociedade, as mulheres têm os mesmíssimos direitos que os homens e elas podem contribuir, são tão inteligentes ou até mais do que os homens e que, portanto, podem fazer muito pelo desenvolvimento da loja, pelo desenvolvimento da grande loja, da maçonaria de uma maneira geral. Eu dou por concluída a minha apresentação. Principalmente, principalmente as cunhadas, se elas quiserem fazer alguma indagação, podem fazê-lo agora, viu? Alguma pergunta para o nosso palestrante, podem fazer agora, sem problema nenhum. Não tem perguntas? Não? Aqui deste lado também não? Menina, a festa é para vocês. Bom, já que elas não querem perguntar, eu gostaria de convidar a Rosa Lúcia para me ajudar aqui a fazer algumas pequenas homenagens. Eu gostaria de convidar a cunhada Ellen Gonçalves Machado para que viesse. A cunhada Ellen é a esposa do nosso palestrante, do nosso irmão Isaltônio, veio aqui acompanhando o nosso irmão nesse trabalho e receba um PIN da nossa Associação Maçônica Beneficente em homenagem à sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado. Rosa, você continua aí. Eu queria convidar a cunhada Leia. Cunhada Leia. Também para. Ei, Rosa, você fica aqui, viu? Ah, sim, desculpe. Tem que cuidar direitinho dessas meninas, né? Melhor ela não subir, deixa aí embaixo mesmo.
Tem que olhar para o Couto aqui para ele bater uma foto aí. Vocês saírem bonitas no jornal do Couto. Leve ela lá e volte. Queria convidar a cunhada Elza. É você mesmo. Também recebemos uma homenagem representando as damas da Harmonia 8. Obrigado também. Queria convidar a cunhada Célia para também receber uma lembrança deste evento. Infelizmente, no momento, nós não temos fins suficientes para fazer homenagem a todas. Essa era a nossa vontade. Mas fazendo aqui de uma forma representativa para as cunhadas. E agora eu queria convidar a maior vendedora de bingo da grande loja, a Benedita. Eu não sou bobo. Deixa eu ir lá embaixo, senão eu me lasco depois. Deixa eu ir lá, peraí. Não, daqui dá para passar. Representando agora as nossas lojas fora da capital, eu queria convidar a cunhada Jardelice. Me disseram que ela está presente. Cadê ela? Aqui, não se esconda. Rosa, deixe essa que eu quero que o Brandão. Você só receba Brandão, por favor. Pronto. Então, aproveita, aproveita. É. Agora, eu que não sou besta, não quero dormir no lustre, né? Venha cá, Rosa.
Eu gostaria de convidar o nosso grão-mestre Edilson para fazer a entrega do certificado de palestrante para o nosso irmão Isaltônio, por favor. Em primeiro lugar, meu grão-mestre, eu queria pedir desculpas. Eu li no programa e eu olhei o traje das cunhadas, traje social. E sou o único diferente aqui. Mas não foi por intenção, não. Foi por irresponsabilidade mesmo, porque eu não olhei o meu irmão Isaltônio, mas pela segunda vez, ontem e agora hoje, receba novamente esse certificado, representando o agradecimento da Grande Loja Maçônica do Pará pela segunda palestra aqui oferecida, viu, meu irmão? Muito obrigado. Queridas cunhadas, meus amados irmãos, aproveitando este momento, nós fizemos também algumas homenagens às nossas lojas mais antigas, que ainda não tinham recebido os títulos de benemérita ou de grande benemérita. Então, hoje, nós aproveitamos para fazer esta homenagem. Nós vamos chamando as lojas aqui e os veneráveis mestres ou representantes, por favor, venham aqui para receber esta homenagem. É loja Vitória Régia 33. Tem algum representante? Não? Gonçalves Ledo 34. Opa, nosso venerável mestre. Essas primeiras lojas que eu estou chamando, pode vir mesmo, foram agraciadas com o título de beneméritas da Ordem, por seu relevante serviço prestado durante já muitos anos. A Gonçalves Ledo foi fundada em 1975, né? E agora recebe, cadê a homenagem? Meu irmão, vem ajudar, por favor, também. Você está recebendo o diploma e a placa comemorativa para chegar lá só a fixar na parede já, viu? Naquela galeria linda que você fez lá agora, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Fique aqui, não, fique aqui. Pode abrir se quiser. Loja Estrela da Amazônia 35. Bora, Dinaldo. Luz e Caridade Rondonense 36. É você mesmo. Não, não, venerável mesmo. Tá aqui, isso. Pronto, venha. Aqui aí é, não, aí é, é. Estrela da Amazônia 35. Luz e Caridade Rondonense 36. Isso. Unidade Isabelense 37. Luz e Fraternidade 38. As lojas estão sendo chamadas, foram agraciadas com o título de benemérita. Renascença de Tomé Açu, número 40. Nosso delegado regional, Nilson Camada. A Cássia do Tapajós, 42. Temos algum representante aqui que fica um pouquinho longe, né? Nova Cássia do Araguaia, 43. Também não temos. Pioneira da Transamazônica, 44. Representando o nosso venerável mestre, o nosso irmão, que ninguém consegue chamar pelo nome, né? Chama de motor. E a União e Fraternidade Xinguarense 45. Tem algum representante aqui também? Não? Muito bem. Essas lojas foram agraciadas com o título de benemérita pelos seus relevantes serviços prestados à grande loja maçônica do estado do Pará e à sua comunidade onde está inserida. Continue esse magnífico trabalho, meus irmãos. Parabéns. Muito obrigado.
Poxa, que faltaram. Obrigado também, meu. E as lojas que receberam o título de grande benemérita. As lojas que tiveram, ao longo de sua existência, prestado extraordinários e relevantíssimos serviços à ordem, destacando no seio da Sereníssima Grande Loja Maçônica do Estado do Pará e na sociedade, sendo merecedora do título de grandes beneméritas da ordem. Loja Antônio Baena, número 4. Nosso venerável mestre Antônio Baena recebendo aqui a justa homenagem à loja. Firmeza e Humanidade Marabaense, número 6. Tem alguém representando? Não. Fraternidade Alenquerense, 11. Ninguém representando. Firmeza e Harmonia Santarena, 17. Ninguém. Força e Harmonia, 19. É só lá do Baixo Amazonas. Fazer uma Assembleia Geral para entregar. Lealdade, 20. Irmão Fabiano, venerável mestre. E a nossa Popó, Apolinário Moreira, 21. Eita, tem torcida! Aí, garoto. Luz e Fraternidade Castanhalense, número 28, nosso venerável mestre Felipe. É bom que é de pai para filho, né? Minha loja, Harmonia Padre Eutíquio, 29. Eric Fernando, secretário da loja. Fraternidade Lavor Brevense, número 32. Não tem representante. Constelação Mosqueirense, 41. Muito obrigado, meus irmãos. Já bateram todas as fotos necessárias? Isso, nós temos que sair no jornal, mano. Muito obrigado. Obrigado. Meus irmãos, cunhadas, um lembrete para amanhã. Amanhã nós temos uma palestra também de suma importância. O tema da palestra é sobre saúde mental. Enfrentando o suicídio, um relato de superação. Será proferida por um irmão nosso, que é psicólogo clínico, e estará amanhã aqui nos brindando com essa palestra. E estão convidados todos os irmãos, as cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, todos estão convidados para participar desta palestra amanhã. E amanhã o traje é esporte, normal, tranquilo, para todo mundo vir e ficar à vontade. Encerrando aqui, nós teremos
um ágape fraternal lá embaixo no salão e todos podem participar. Não tem porta fechada para ninguém, viu? Muito obrigado, realmente. Um momentinho, um momentinho. Diga lá mesmo, você quer falar alguma coisa? Eu chamaria aqui meu irmão Edilson Araújo, convidaria a minha esposa Célia aqui. Nós vamos entregar os pins, as cunhadas já foram agraciadas com os pins aqui, novidade, né, da Beneficência Maçônica, tá? E os primeiros maçons que vão receber são esses dois irmãos queridos aqui, o Edilson Araújo e o nosso irmão Adonai, que acreditaram, né, nesse trabalho que nós estamos na frente. Então, eu vou pedir a ajuda da Célia, por favor. Primeiro aqui no Edilson aí. Pois é, gente. Já, olhando para lá. Já. Deixa eu colocar aí, ela faz. Tá, bora agora aqui no nosso Sereníssimo. Isso, lá. Só lembrando mais uma vez que amanhã nós temos a palestra sobre saúde mental, enfrentando o suicídio, um relato de superação, amanhã, quarta-feira. Quinta-feira, também teremos outra palestra bem interessante. Maçonaria e Espiritismo, uma interseção filosófica que será proferida pelo nosso irmão Fábio Costa, lá da nossa loja Harmonia Padre Eutíquio 29. E esperamos contar com todos vocês nesses dias. E na sexta-feira, nós teremos uma noite cultural. Nós teremos a apresentação de uma orquestra sinfônica, nós teremos a premiação do hino da grande loja maçônica do estado do Pará, que amanhã nós vamos anunciar o vencedor. E sexta-feira nós teremos toda essa noite cultural para que nós possamos realmente nos deleitar também com a cultura. E no sábado, como ninguém é de ferro, nós vamos ter aí um chopp, um churrasco, uma feijoada, onde todos também estão convidados. Muito obrigado pela presença de todos. É uma noite maravilhosa, realmente, e que nós possamos estar nos reunindo nesses outros dias também, adquirindo mais conhecimentos e também nos deleitando com o nosso entretenimento que teremos aqui no sábado. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus queridos irmãos que vieram compor a mesa. E esta parte está encerrada. Vamos lá para o nosso ágape fraternal.